Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de banco de dados com MySQL. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. Chegamos agora à segunda parte da aula que a gente começou na aula passada, que é ensinando como obter dados das tabelas. Então a gente vai dar continuidade ao estudo do comando select. E o comando select, como eu já falei várias vezes durante esse curso, é sim o comando mais famoso, é o comando mais utilizado e é o comando que tem mais parâmetros dentro da linguagem SQL. E eu vou te falar, até por ter mais parâmetros, é o comando que mais muda de uma versão de SQL para outra. Não estou dizendo que de uma versão de MySQL para outra versão de MySQL vai mudar, não vai. Talvez uma mudançazinha ou outra. Mas, por exemplo, se você tentar utilizar o select do Oracle, do MySQL Server, provavelmente você vai ter várias mudanças aí na sintaxe, então isso você vai ter que dar uma adaptada. Voltando a dizer, esse curso não é completamente inútil para quem utiliza outra ferramenta, como por exemplo o Postgre, que se parece bastante. Simplesmente, você vai ter que ter um trabalho a mais de filtrar aquilo que eu estou te ensinando, adaptar à sua plataforma. Então, por exemplo, se eu estou te ensinando o select aqui com funções de agregação, as funções de agregação vão funcionar em todos. Mas, por exemplo, se eu te mostrar uma função de agregação mais detalhada, que não é o caso, e que não funcione no Postgre, basta você procurar na comunidade do Postgre como isso se adapta ao MySQL. Tá cheio de site aí que ensinam sintaxes múltiplas. O cara vai te ensinar o select, ele mostra, olha, no MySQL é assim, no Postgre é assim, no Access é assim, no Oracle é assim. Então você não vai usar isso de desculpa para não estudar MySQL com a gente. Mas vamos dar continuidade aqui, porque a lista de comandos está grande. E no final dessa aula tem exercício. Eu vou deixar exercício, você vai fazer os exercícios, são 9 exercícios que eu separei aqui para vocês, e vocês vão deixar nos comentários as respostas. Então, discutam entre vocês qual é a resposta melhor de cada um dos exercícios. Coloquei isso nessa aula aí para aumentar a interatividade entre a gente. Então vamos começar com um exemplo que a gente viu na aula passada. Se você se lembra muito bem, na aula passada a gente deixou aqui 10 registros de exemplo, eu coloquei a tabela de cursos e estou colocando 10 registros aqui como base para a gente poder trabalhar os nossos comandos e ver quais seriam os resultados possíveis. Então o comando que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte, olha só, select * from cursos. Se eu botar só esse comando, ele vai selecionar todo mundo, não é isso? Mas eu vou criar um filtro aqui, que é o where nome igual a PHP. Lembrando que para o MySQL, toda string, todo dado está entre aspas simples. Então, assim, uma sintaxe que é padrão é o seguinte. Eu quero nome do curso é igual a PHP. Então, o nome do curso, PHP. A quantidade de horas é maior que 30. Maior que 30. A data de lançamento foi dia 1º de março de 2016. 1º de março de 2016. Tudo entre aspas simples. Se você aprender assim, não tem como errar. É claro que você vê as sintaxes oficiais, o nome dos campos entre crases. Eu não utilizo isso por questão de facilidade de digitação, mas se você encontrar um curso que diz, olha, é obrigatório, né? Na verdade não é obrigatório, mas se o cara usa, ele está dentro dos padrões. E também não significa que a gente está errado porque está fora do padrão. Eu estou te ensinando de uma maneira mais fácil para você ficar digitando. Se você começar a colocar crase na frente e depois de cada um dos campos, cada um dos nomes, você vai ficar de saco cheio rapidinho. Então eu estou só simplificando isso para você. Mas sabe que, por exemplo, uma coisa que não é muito recomendável, que os campos têm um espaço dentro. Nome do campo, nome do curso. Eu geralmente boto nome _ curso. Mas você pode botar nome, espaço, curso. Você pode fazer isso. Só que se você fizer isso, no SQL, você vai ter que colocar crase na hora de representar toda vez esse campo. Então, não coloca. Então, aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Mandei selecionar todos os dados da tabela cursos, onde o nome seja igual a PHP. Então, ele vai selecionar lá, ó, PHP, essa é a linha que ele vai selecionar. Lembrando, linha, registro ou tupla. Você pode chamar do que você quiser. Mas e aí vem uma dúvida. Tá, beleza, você mostrou na aula passada que tem o maior, menor, igual, maior igual, menor igual. Mas eu tô tentando fazer, por exemplo, mostrar os cursos que começam com a letra P e não tô conseguindo. Isso porque eu não te mostrei na aula passada, de propósito, para deixar para essa segunda, porque já estava bem cheia de conteúdo aquela anterior, um operador especial e que muita gente usa. O operador que a gente vai trabalhar agora é o operador like. Vamos ver um exemplo aqui. Botei lá select * from cursos, exatamente como eu fiz anteriormente, e vou colocar where nome like p%. Like
pode ser uma palavra que significa gostar, né? O curtir do Facebook. Mas, na verdade, aqui like é parecido, é semelhante. E esse porcento é o que a gente chama de wildcard, que é a carta coringa, e que a gente pode utilizar para substituir alguma coisa assim como coringa. Vamos ver isso funcionando. Vamos sair agora da nossa apresentação e ir diretamente para o nosso ambiente com o MySQL Workbench. Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Select asterisco from cursos. Aí ele selecionou todos os cursos. Quero selecionar todos os cursos que tem um P. Então, bora. Where, nome, igual. Aí você tem uma tendência a achar que se você colocar isso aqui, ó, where, nome igual a P, ele vai te mostrar os cursos que começam com P. Na verdade, ele não te mostrou nada porque você não tem nenhum curso que se chama P. E também não adianta botar o porcento aqui, ó. Ele também não vai te mostrar nada. Isso porque o operador de igualdade, assim como o nome sugere, ele testa igualdades. Então você não tem nenhum curso chamado P%, então ele não vai mostrar. Mas se eu quiser semelhanças, então ó, like, semelhante a P%. O coringa aqui, o caractere coringa, tem um significado específico que a gente vai ver já já. Mas o fato é, se eu apertar Ctrl Enter, ele vai botar ó, todos os cursos que começam com P. Photoshop, PHP, Python, PO, PowerPoint, Premiere, PHP 7, PHP 4. E o mais legal é que o like, ele é parecido mesmo. Ele é case sensitive. Ser case sensitive significa o seguinte, se eu colocar nome like P minúsculo, seguido da porcentagem, vou dar Ctrl Enter, e ele também vai mostrar o mesmo resultado. Beleza? Então considera o like como um operador, assim como o between que a gente viu na aula passada. Estar escrito like não significa que ele não é um operador. Tem aluno que fala assim, operador maior, menor, igual. O like não é operador? Sim, o like é um operador, o between é um operador, o in é um operador. Então o SQL ele tem operadores literais, tem operadores que têm letras na composição. Então se eu quiser aqui, por exemplo, todo curso que comece com A, ele também faz, ó, After Effects, algoritmos e Android. Sendo assim, como eu disse anteriormente, a palavra like significa parecido e não gostar, curtir. O porcento é um caractere coringa que substitui nenhum ou vários caracteres. Então é assim, esse porcento substitui nenhum ou vários caracteres. Então, por exemplo, se eu tiver um curso chamado só P, ele vai selecionar. Se eu tiver PHP, Photoshop, como você já viu que aconteceu, ele vai selecionar. Então, ele vai trocar esse porcento por qualquer conjunto de caracteres, inclusive nenhum caractere. E a posição do porcento tem toda a influência. Então, nesse caso aqui, como você viu, eu estou dizendo, selecione todos os campos da tabela cursos onde o nome se pareça com P seguido de qualquer coisa, inclusive seguido de nada. Então, ele vai selecionar aqui os nossos cursos que começam com P e são seguidos de qualquer coisa, inclusive de nada. E aí a gente pode brincar com a posição desse nosso caractere coringa. Então a gente vai começar a trabalhar com as wildcards. Então vamos ver um exemplo aqui. Select asterisco from cursos, where nome like %A. Percebe que eu substituí, eu mudei a posição do porcento. Vamos ver o resultado que isso dá. Então olha só, eu coloquei Select asterisco from curso, where nome like A%, ele me mostrou aqui os cursos que começam com A. Se eu trocar o porcento daqui para cá, o que vai acontecer? Vou pressionar Ctrl Enter e ele me mostrou Java, Segurança e Joomla. Tá, mas onde está o A? No final. Presta atenção. Percebe que Java, Segurança e Joomla terminam com a letra A. E eu posso colocar o A minúsculo, o A maiúsculo, sem problema nenhum, ele vai me resultar a mesma coisa. Então, basicamente o que ele fez? Ele selecionou. Eu estou selecionando todos os campos da tabela cursos, onde o nome se pareça com qualquer coisa encerrada com A. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu colocar o porcento no final, ele substitui e você vai testar o início. Se eu colocar o porcento no início, ele substitui e vai testar o final. Vamos ver na tela aqui se você ainda ficou um pouquinho enrolado. Então perceba ali, ó, nessa nossa lista, quais cursos terminam com a letra A? Nessa lista eu tenho apenas Java. Se você der uma olhadinha aí, ó, eu estou falando para você poder dar uma analisada, nenhum dos outros nomes termina com a letra A. Então é qualquer coisa seguida da letra A. Tá, mas e se eu quiser a letra A em qualquer lugar? Eu quero a letra A no início, eu quero a letra A no final, eu quero a letra A no meio, eu quero a letra A de qualquer jeito. Dá para fazer. Você pode fazer isso daqui, ó. Em vez de colocar A% ou %A, colocar nome like %A%. Isso significa que vai ter qualquer coisa na frente e qualquer coisa atrás, inclusive nada.
E essa é uma dúvida muito comum entre os gafanhotos que estão começando. Porque o cara fala assim, tá, porcento a porcento é A no meio. Não serve no início, não serve no final. Serve, porque, como a gente viu, o wildcard porcento substitui nada ou várias coisas. Nesse caso, então, ele vai selecionar todos os registros que tenham A em qualquer lugar. Você percebe ali, ó, algoritmos começa com A, Java termina com A. Sapateado tem 2 As em posições diferentes e cozinha árabe também tem 2 As, inclusive aquele A acentuado também é considerado dentro do select. E isso não acontece em todos os SQLs não, hein, gafanhoto? Cuidado com isso. O MySQL suporta, se você colocou lá o UTF-8, ele vai suportar caracteres acentuados e vai utilizá-los na indexação, na seleção e tudo mais. Então, um A com um acento é considerado um A. Mas cuidado, que nem todo SQL considera isso daí. Vamos fazer o teste. Então, vou colocar aqui, ó, porcento a porcento, Ctrl Enter, e ele me deu, ó, vários cursos que tem A em qualquer lugar. E se eu quiser os que não tem A em lugar nenhum? É só botar aqui, ó, not like, isso daqui. Ele vai me mostrar, ó, os cursos, por exemplo, Photoshop não tem A em lugar nenhum, MySQL não tem A em lugar nenhum. E aí, você sabia disso? É claro que você sabia, né? Então eu mostrei na aula passada que a gente tem os operadores não, e ou. Utilize-os, porque a sua inteligência vai permitir isso. Quer ver uma coisa? Vamos colocar aqui no registro 9, vamos colocar um A acentuado aqui no meio. Então vamos colocar aqui, ó, update, cursos, set, nome igual a P, A com acento OO, where, id curso igual a 9. Ctrl Enter, ele modificou, vamos dar o mesmo select. Agora, ó, PO não faz parte. Se eu tirar o not aqui, você vai ver que agora eu mandei selecionar todo mundo que tem A. PO só tem um A acentuado no meio e ele conseguiu pegar. Gostou da dica? E eu vou te dar mais uma dica para você não precisar ficar lembrando do update. É claro, você precisa conhecer o comando, mas o Workbench te ajuda nisso. Olha só que interessante, ó. Eu posso fazer o seguinte, vir aqui no meu Result Set e clicar 2 vezes, editar. Uma vez editado, ó, ele botou a canetinha aqui, pressionar Enter, ele já editou, e eu vou clicar aqui embaixo em Apply. Ele já vai montar o comando, olha só. Também serve de dica para você ir aprendendo os comandos. Dá para utilizar o Workbench. Como eu falei lá na segunda aula, eu falei, dá para usar o Workbench sem usar comando. Dá para você ir brincando, várias coisas dá para fazer. Mas o meu objetivo não é ficar te mostrando isso, porque o meu objetivo é que você aprenda os comandos, porque a gente vai utilizar mais à frente o PHP, no Java, no que você quiser. Dando Apply, ele vai aplicar o comando do Finish e o PO já não faz mais parte. Vendo? Ele veio para cá, ó. Olha lá, o PO não tem A no meio. E você pode brincar com as wildcards de qualquer forma, utilizando-as da maneira que você achar melhor. Vamos a mais um exemplo aqui. Select asterisco from cursos, where nome like PH%P. Aí você vai falar, pô, ele só vai selecionar PHP. Não. Olha só, raciocina comigo. Ele vai fazer qualquer curso cujo nome comece com PH e termine com P. E aí você tá, Guanabara, só PHP atende a isso. Não, senhor. Dá uma olhada aqui. Se você prestar atenção, Photoshop também começa com PH e termina com P. E aí, será que ele vai pegar esse tipo de coisa? Claro que vai, meu querido. Isso é SQL. Então vamos fazer o teste. Tirar esse update aqui para não incomodar. Vou fazer aqui, ó, vamos selecionar, começando com PH, qualquer coisa, inclusive nada, P. Certo? Então, assim, por exemplo, PHP não tem nada aqui no meio. Por isso que o porcento funciona para nada ou para qualquer coisa. Vou tirar aqui o not, Ctrl Enter, agora sim, ó lá, Photoshop e PHP. Você pode estar pensando, ué, mas você tem um negócio do PHP 4, PHP 5, você criou cursos de PHP. Por que ele não pegou? Isso porque eles não terminam com P, eles terminam com um número, PHP 4, PHP 5, que é que eu tenha desejado. Se você quiser que ele pegue esses também, coloca mais 1% lá no final. Assim, ó. Posso fazer isso, ó. Botar 1% no final, Ctrl Enter. Agora ele pegou, ó, Photoshop, PHP, PHP 4, PHP 7. Isso é, pode ter nada ou alguma coisa no final. Tá, mas e se você quiser, em vez de falar nada, eu quero que ele pegue os PHPs, mas que tenha uma numeração no final. Eu tenho que ter alguma coisa no final. Como é que eu faço? Aí você usa outra wildcard.
A outra wildcard que eu tenho para te mostrar é o sublinhado. Então, se você botar o sublinhado, você exige que tenha um caractere aqui. E ele pode ser qualquer um, pode ser uma letra, pode ser um número, mas que exige que tenha alguma coisa. Ó, pressionando o Ctrl Enter, ele pegou lá só PHP 4 e PHP 7. Então, olha só, eu peguei todos os cursos que tenham um nome começados com PH, tenham nada ou alguma coisa, terminem com P e que tenham alguma coisa aqui no final. Quer ver o seguinte, ó? Vamos pegar o de Photoshop e vamos colocar Photoshop 5. Certo? Vou editar aqui, aplicar, ele vai fazer o update. Apliquei, finalizei e tá lá, ó. Eu quero qualquer coisa que comece com PH, termine com P, seguido de alguma coisa. Agora eu vou ter PHP 4, PHP 7, Photoshop 5. Isso porque o Photoshop começa com PH, tem qualquer coisa no meio, termina com P, seguido de alguma coisa. Beleza? Então eu já te ensinei 2 caracteres coringa, a porcentagem e o sublinhado. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos começar selecionando aqui todos os cursos que começam com P. Aqui, ó, PHP, Python, Premiere, tá tudo aqui. Se você quiser, você pode selecionar qualquer curso que comece com P, tenha qualquer letra depois, tenha outro P e qualquer coisa após. Pressionando Ctrl Enter, ele selecionou, ó, todos esses cursos começam com P, obrigatoriamente tem uma letra depois e depois tem outro P. Vamos fazer outro exemplo? Então tá aqui, ó, todo mundo que tem P, posso fazer P, 2 letras quaisquer, então eu vou botar 2 sublinhados e vou colocar T, seguido de qualquer coisa. Ele selecionou aqui, ó, o Photoshop 5 foi esse caso. Ele tinha P, 2 coisas, então, ó, ele tem H e O e depois a letra T. Viu? Então, o sublinhado, ele obriga que tenha uma letra. Pode ser qualquer uma, mas não pode ser nenhuma letra. Ele obriga que tenha um caractere. Então, assim, o select com where usando o like é uma das coisas que mais se usa dentro de um sistema, porque os caras fazem busca por pedaços. Então, assim, eu quero procurar pessoas que tenham Silva no nome. Beleza, vamos procurar pessoas que tenham Silva no nome. Vou vir aqui fazer uma busca em gafanhotos. Em gafanhotos, qualquer pessoa que tenha um nome com Silva em qualquer lugar. Então, seleciono aqui, ó. Eu tenho Alan Silva, Erison Silva e Denilson Barbosa. Cadê o Silva dele? Da Silva. Vou cadastrar uma pessoa nova aqui. Vou botar aqui. Silvana Albuquerque. Vou colocar que ela é programadora também. Você pode cadastrar direto aqui. Nasceu em 1999. Dia 5... Não. Mês 5, dia 22. É mulher. Pesa 56 quilos. E tem 1,50 m. Nasceu no Brasil. Vamos aplicar. Olha lá, ele dá um insert in to. Aplicando. Ele aplicou aqui. Lembrando que eu coloquei o ID como autonumeração, então eu não precisei digitar, deixei ele nulo. Na hora que ele deu o insert in to, ele já gerou um código para mim automaticamente. Se você não puser ele como autoincremento, ele não vai gerar. Então você percebe aqui, ó, que Silvana também pegou, porque Silvana tem Silva. A palavra Silvana tem Silva dentro. Ah tá, mas eu não quero que pegue Silva, eu quero que Silva seja um sobrenome. Uma das maneiras que você pode fazer é o seguinte, ó, botar aqui, ó, um underline na frente, ele vai selecionar só quem tem Silva com um espaço antes. Então ele não vai pegar Silvana nesse meu caso. Mas se você tivesse, por exemplo, Maria Silvana, aí sim ele ia ter. Mas, por exemplo, se tivesse Maria Silvana, esse caso ia pegar também. Ah, mas se eu quiser que pessoas que só terminem com Silva, já te ensinei, é fácil fazer. Se você quiser pessoas que terminem o nome com Silva, é só você colocar aqui, % Silva, e aí ele vai mostrar todo mundo que termina com Silva, Silvana não faz mais parte. Se eu quiser pessoas que comecem com Silva, eu boto o coringa aqui no final, e ele vai pegar só Silvana Albuquerque. Eu acho que deu para você compreender. O uso do like é poderosíssimo, a gente já fez vários exemplos, e eu ainda vou passar exercício para você no final. Te prepara aí que vem bastante like aqui para você utilizar. Mas vamos parar de falar só de like, porque não é só disso que o SQL é feito. Vamos começar a aprender como distinguir coisas. Vamos ver um comando aqui. Select distinct carga from cursos. E o que essa palavra distinct faz? Né? Qual é o resultado dela? Presta atenção aqui na tela. Se você analisar, procura por carga. Na coluna carga, você tem vários cursos que tem
40 horas, não tem? Tá ali, ó. Vários deles têm 40. Eu tenho um de 20, um de 10, um de 30 e um de 5. O resto é tudo 40. O que o Distinct vai fazer é pegar todos os que são iguais. Por exemplo, olha só, 40 apareceu várias vezes. Ele vai mostrar só os que são verdes. O 40, já que ele tem várias ocorrências, ele só mostra uma vez. Não entendeu direito? Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver aqui, ó. Select asterisco from gafanhotos. Pronto, simples assim. Mostrei todos os gafanhotos. Se eu quiser saber o país de nacionalidade dos meus gafanhotos, quais são os países que eu tenho aluno? Tá, beleza. Então você vai pensar assim, ó. Em vez de select asterisco from gafanhotos, você vai botar select nacionalidade from gafanhotos. Então eu quero saber onde as pessoas nasceram lá. Brasil, Portugal, Moçambique, Irlanda, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Brasil. Você percebeu que ele apareceu nomes repetitivos. Brasil, Portugal, Moçambique, apareceu várias vezes. Mas se eu quiser uma lista só dos nomes, eu não quero saber repetidamente. Eu quero só uma lista de quais locais as pessoas que fazem curso comigo nasceram. E aí é que vem a palavra distinct. Basicamente, eu não estou interessado em saber onde cada um nasceu. Eu quero saber só onde existem pessoas nascidas. Então, vou botar aqui, ó, distinct. As várias ocorrências de Brasil, Moçambique, Portugal vão virar apenas uma. Ó, eu tenho no meu banco de dados pessoas do Brasil, Portugal, Moçambique, Irlanda, Estados Unidos, França, Japão, Canadá, Angola, Alemanha e Itália. Se você quiser, ainda pode vir aqui e utilizar o order by nacionalidade. Ctrl Enter, ele botou lá, ó, Alemanha, Angola, Brasil e tudo mais. Então agora eu tenho uma lista de que locais as pessoas nasceram na minha base de dados. E aí, gostou? Então assim, não é tão comum você utilizar o distinct, mas se, por exemplo, no seu sistema, você quiser uma listagem, por exemplo, de quais são as cargas horárias dos meus cursos, aí eu uso aquele comando que estava na tela antes. Então se eu botar aqui, ó, quero saber quais são as cargas dos meus cursos ordenado por carga. Então eu tenho lá, ó, eu tenho 10 horas, 15 horas, 20 horas, 20 horas, 20 horas, 20 horas, 20 horas, 30 horas, 30 horas. Em vez de eu fazer isso, o que eu faço? Eu boto distinct. Então, quais são as cargas horárias dos meus cursos? Ó, eu tenho cursos de 10 horas, de 15 horas, de 20 horas, de 30, de 35, de 40, de 50, de 60 horas. Beleza? Aí você pode estar falando, ó, peraí, mas quantos cursos tem 10 horas? Não sei. Quantos cursos tem 40 horas? Não sei. Mas dá pra saber? Dá. Mas isso a gente só vai ver na aula que vem. A gente vai ver na próxima aula agrupamentos. Eu agrupo. O que eu estou fazendo aqui não é agrupar, somente distinguir. Então o distinct serve para isso. Ele pega assim, quais foram as minhas ocorrências? Quais são diferentes? Quais são distintas? Aí mostra para você. Beleza? Em momento nenhum, com o distinct, eu vou poder dizer, olha, tantos cursos têm 40 horas. Olha, os cursos tais têm 40 horas. O distinct não serve para isso. Ele é uma coisa muito específica. Além de distinção, eu posso fazer agregações. E isso é um assunto muito importante na linguagem SQL. Assim como os operadores relacionais, assim como, por exemplo, o like é muito importante, funções de agregação também são bastante utilizadas. Elas servem para selecionar ou totalizar alguma coisa. Vamos ver aqui as principais delas. Uma coisa que eu posso mostrar é o seguinte, olha só. Select count nome from cursos. Vamos entender isso melhor. Se eu colocar aqui select asterisco from cursos, Ctrl Enter, você vai ver que eu tenho vários cursos cadastrados. Eu tenho, na verdade, 30 cursos cadastrados. Você percebe aqui que o código está indo de 1 em 1 até 30. Então, eu tenho 30 cursos cadastrados. E agora o que me importa aqui não é mostrar os cursos cadastrados. Eu quero saber quantos são os cursos cadastrados. Uma das maneiras é você fazer isso que eu acabei de fazer. Dar um select em tudo e conta os registros. E reza para ter um campo que faça isso. Mas dá para fazer de maneira mais inteligente. Essa maneira mais inteligente é a seguinte, olha só. Eu não quero que você me mostre tudo. Eu quero que você conte tudo. Então, o rosinha aqui, ó, função de agregação. Ctrl Enter, olha lá. O count é 30. Vamos ao outro exemplo aqui. Select asterisco from cursos where, sei lá, carga maior do que 30. Ele vai me mostrar aqui quais são os cursos que tem carga acima de 30. Vou botar acima de 40 para mostrar menos. Acima de 40. Ele não vai mostrar nem os de 40, ó, só tem os cursos de 50 e de 60 horas. Se você perceber aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos.
E aí o que me importa não é quais são os cursos, eu quero saber quantos cursos têm mais de 40 horas. Aí eu utilizo uma função de agregação. Então, no lugar de select asterisco, eu vou botar o count asterisco. Então, olha só, Ctrl Enter, 6, que foi exatamente o número que a gente tinha contado antes. Então, olha aqui, ó, de novo, vou tirar o count. Quantos registros tem a carga maior do que 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, mas eu quero saber só o número. Então, eu boto o count aqui. E ele vai me contar. Eu tenho 6 registros aqui? Conta pra mim. Ou você conta na mão, ou deixa o SQL contar pra você. Gostou dessa, né? E tem muito mais função de agregação pra vir aí. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, select count nome from cursos. Quantos nomes eu tenho ali? Eu tenho 10 nomes. Então, o count nome é igual a 10. Você não precisa contar com o asterisco, você pode colocar o nome de um campo também. Outra função de agregação muito comum é o max. O max, ele vai ver qual é o máximo dentro de um campo. Vamos aqui na prática, olha só. Vou dar select asterisco from cursos, order by, carga. Então, olha lá, ó. Ele ordenou por carga, tá? 10 é a menor carga e 60 é a maior carga. Então, se você quiser saber qual é a maior carga, você pode fazer um select desse, ordenar e ir lá no final. Mas dá para fazer o SQL trabalhar para você. Em vez de selecionar tudo, eu quero saber qual é a maior carga. Então, eu vou botar aqui, em vez de asterisco, vou colocar qual é a maior carga entre os cursos. Não preciso do order by, porque ele só vai mostrar um número. Qual é a maior carga entre os cursos? A gente está vendo aqui que é 60, certo? Quando eu der Ctrl Enter, olha lá, ó, 60. Ele já faz isso para você sozinho. E dá para a gente brincar mais com isso. Olha só. Eu quero saber aqui, select asterisco from cursos, where ano igual a 2015. Vou colocar entre aspas aqui, que é o padrão. Então eu quero saber quais são os cursos de 2015. 2015 foi pouco, vou botar 2014. Também foi pouco, vou botar 2016. Tá, tem bastante aqui, tem o suficiente. Então eu tenho aqui, ó, quais são os cursos de 2016. Se eu quiser saber qual curso teve mais aula em 2016, então eu boto aqui, ó, max total de aulas. Então eu quero saber o seguinte, eu não quero saber quais os cursos tem o ano de 2016. Eu quero saber, dentro dos cursos do ano de 2016, qual foi o máximo de total de aulas que eu tive. Então, se você olhar aqui, ó, o máximo de total de aulas que eu tive aqui em 2016 foi 35, que foi no curso de Programação Orientada a Objeto, que nem existe, mas tá aqui, 35 aulas. Então, ou você faz assim na mão, ou você manda ele selecionar. Por exemplo, ó, selecione dos cursos que tem o ano de 2016 e eu quero saber qual foi o maior total de aulas deles. Então, você está pedindo para o SQL para fazer isso que eu fiz aqui para você no olho. Então, ele vai me retornar 35, olha lá, 35. É o máximo de total de aulas dos cursos do ano de 2016. Tá ficando cada vez mais poderosa essa linguagem SQL, né? Isso é que é o legal do Select. Você poder saber perguntar para o sistema, você faz um questionamento, faz uma query para o servidor e ele te responde. Isso é SQL. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, o máximo de total de aulas de cursos, ali, ó, olhando na direita, é total de aulas 37, que é o maior. E você também pode pegar o menor, utilizando a função min. O funcionamento do min, ó, vamos olhar ali no canto. Qual é o menor total de aulas dos cursos? Eu tenho lá embaixo, ó, o último, tem 2 aulas. Então é esse aí que ele vai selecionar, viu? E dá para fazer um pouquinho mais. Vamos treinar antes. Então, olha só. Eu quero o mínimo de total de aulas dos cursos de 2016. Esse aqui é 15. Se eu quiser saber o nome desse curso, eu posso fazer aqui, ó. Nome, vírgula, min total de aulas. Então, ele vai botar aqui, ó. MySQL teve 15 aulas. Vamos ver se foi realmente o MySQL que teve 15 aulas? Vou botar um asterisco aqui. Olha lá, ó. De todos os cursos que tiverem em 2016, o MySQL teve 15 aulas, ele me mostrou o nome. E aí você vai falar, peraí, Guanabara, o de redes também teve 15 aulas e não apareceu. Isso porque ele pegou somente o primeiro. A função de agregação, ela vai ter um número e vai te perguntar, tá, mas qual curso teve esse número? Ele vai colocar o curso que teve esse número. Ah, mas e se eu quisesse mostrar os dois? Aí não é só função de agregação. Você precisaria de funções de agrupamento, que é o assunto da nossa próxima aula. E tem mais função de agregação. Olha só, eu posso utilizar a função sum.
que é para somar. Então, o que ele vai fazer aqui é o seguinte, olha só. Qual o somatório do total de aulas de cursos? Se você dá uma olhada aí, ó, quais são os totais de aulas que a gente tem aí na tela? 37, 15, 8, 20, 29, 15, 30, 30, 32. Somando isso tudo, dá 216. Então, ele mostraria o total de aulas de todos esses cursos. 216 horas. Vamos fazer na prática? Vamos comigo. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu quero todos os cursos de 2016. Olha, eu tive 15 aulas de SQL, 30 aulas de Word, 35 de POO e 15 de redes. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. 15 com 15, 30. Com 30, 60. Com 35, 95. Então, vamos ver se realmente dá 95? Então, somatório de total de aulas dos cursos de 2016. Olha lá, ó, 95 foi o número que a gente calculou. Então, meu querido, tem várias, tem mais uma. Vou mostrar mais uma para você. Além de somar, você também pode tirar a média, que é AVG. Todo gafanhoto que olha a AVG fala assim, mas o que tem a ver com antivírus? Não é antivírus, meu querido. AVG vem de média em inglês, que é average. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui é o seguinte, ó, vai somar todas as coisas, a gente já viu lá que dá 216, não foi? Só que ele vai dividir pelo número de cursos. Quantos cursos estão aparecendo na tela? 10. 216 dividido por 10 dá 21,6. Essa é a média de total de aulas dentro do curso. No nosso exemplo aqui, ó, os cursos com 2016 foram 4 cursos. 95 aulas ao total dividido por 4, ó, AVG de TOT aulas. A média é 23,75 aulas. Então, o que ele fez foi pegar aquele 95 e dividir pela quantidade de cursos que atendiam aquela condição. E aí, gostou dessa aula? Então, assim, viu como é que eu separar as coisas não vão te encher de conteúdo? É claro que se você já conhece essas funções, isso está moleza para você. Mas fica imaginando quando você estava aprendendo. Se eu te mostrar agregação e agrupamento na mesma aula, até o nome se parece, você vai confundir. Então eu vou deixar uma semana aí para você dar uma raciocinada, dar uma treinada. A gente não encerrou a aula ainda não. Vamos para os exercícios. Eu separei 9 exercícios aqui e a ideia é a seguinte. Você vai colocar em prática aquilo que eu te ensinei na aula 1 de SQL e na aula 2. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. São 9 exercícios que vão treinar o seu Select. Só o Select. Então o que eu quero que você faça? Assiste isso. Vamos dar uma lida nesses exercícios e você vai colocar pelo número do exercício, de 1 a 9, a sua resposta. O ideal é que você faça um comentário com todas as respostas. Vamos ver quantos gafanhotos vão acertar, quantos gafanhotos vão errar. E vocês, por favor, se ajudem nos comentários. Fala, ó, querido, você errou o número 4 aí, ó. Dá uma melhorada, conserta dessa maneira. É assim que os gafanhotos estão aprendendo. Isso é feito sempre aqui no curso em vídeo. No curso de algoritmo tem muita gente se ajudando. Então essa é a ideia. Faz aí, coloca a resposta no comentário desse vídeo e vamos colocar aí os comentários para funcionar. E nunca se esqueça, você só aprende praticando. Não adianta ficar só vendo eu falar e fazer tudo que eu estou fazendo aqui nas aulas. Então vamos aos nossos exercícios que eu coloquei aqui, ó. Vamos exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu na primeira e na segunda aula de Select, que é essa daqui. O primeiro exercício que eu separei para vocês é simples. Vamos selecionar uma lista com o nome de todas as gafanhotas. Na verdade, eu sei que é gafanhoto fêmea, gafanhoto mulher, mas vamos chamar de gafanhota? Eu vou chamar de gafanhoto mulher a partir de agora, prometo. Então, assim, eu quero uma lista dos gafanhotos, do cadastro. A gente só fez mais a coisa nos cursos. Utiliza a base de dados. Nas aulas anteriores eu ensinei como importar a nossa base de dados, né? Importar o dump. Não viu? Playlist, querido. Então você pode ver todos os cursos, tem a playlist, tá tudo organizado, não adianta você cair aqui de paraquedas e achar que vai acontecer tudo fácil assim. O exercício número 2. Eu quero uma lista com os dados de todos aqueles que nasceram entre 1º de janeiro. O exercício número 2. Eu quero uma lista com todos os dados de todos aqueles que nasceram entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2015. Cuidado com a representação da data. Lembra que a data representação é sempre ano, mês e dia, e não dia, mês e ano, como a gente faz por aí. O exercício 3. Uma lista com o nome de todos os homens que trabalham como programador. Então você tem cada pessoa com a sua profissão cadastrada. Eu quero só os programadores. Ficou fácil, né? Então tem o cadastro de todos os gafanhotos e suas profissões. Eu quero só os homens que são programadores. O exercício número 4 é uma lista com todos os dados de todas as mulheres que nasceram no Brasil e que têm seu nome iniciado com a letra J.
Nacionalidade e vai pegar o nome começando com J. Te mostrei o like, né? O exercício 5 é o seguinte: uma lista com o nome e a nacionalidade de todos os homens. Eu não quero todos os dados, eu quero só o nome e a nacionalidade. Cuidado com isso. Que tem Silva no nome em qualquer lugar, não nasceram no Brasil e pesam menos de 100 quilos. Esse vai te dar um trabalhinho só no where, mas é só você utilizar o operador lógico. Não vou ficar te ensinando não, faz aí. Vamos para o exercício número 6, que é: qual é a maior altura entre gafanhotos homens que moram no Brasil? Então eu não quero saber quem é o mais alto, eu quero saber qual é a maior altura entre o grupo dos gafanhotos que moram no Brasil e são homens. A resposta para isso é um número, você vai utilizar a função de agregação para isso, é óbvio. O número 7 também vai utilizar a agregação e eu quero qual é a média de peso dos gafanhotos cadastrados, todos os gafanhotos. O exercício 8 é o seguinte: qual é o menor peso entre os gafanhotos mulheres que nasceram fora do Brasil, isso é, não nasceram no Brasil, e entre 1º de janeiro de 1990 e 31 de dezembro de 2000. E a nona e última questão é a seguinte: quantas gafanhotos mulheres têm mais de 1,90 de altura? E aí? Fáceis? Difíceis? Você só vai ver se você tentar fazer. Então, pausa o vídeo, né? Vai lá no exercício do texto enquanto eu estou falando, pausa, vai lá no seu ambiente MySQL, faz o teste, anota a resposta e coloca no comentário aqui. E aí? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, ela ficou bem grandinha, mas mostrou bastante coisa nova de Select. E aí você está pensando, acabou Select? Acabou nada, meu querido. Ainda tem mais aula de Select aí e não vai parar na próxima não, ainda vai ter mais. Então o que eu te peço é sempre a mesma coisa. Vem aqui em cima, ó, clica aqui e se inscreve no canal. Sempre que tiver aula, assim que sair essa nova aula, as aulas saem semanalmente, assim que ela sair, você vai ser avisada. Ela é bem pontual a aula, mas por acaso a gente atrasar, você só fica sabendo se você se inscrever, clicar na engrenagenzinha e dizer, quero receber um e-mail. Assim que a aula sair, o YouTube manda um e-mail para você e fala assim, ó, já saiu, vai lá estudar. É assim que funciona, é quase a sua mãe. Clicando aqui, você vai para a playlist. Então, se você assistiu só essa aula, gostou da aula, gostou da qualidade, seja bem-vindo ao curso em vídeo. Tem um curso completo de SQL, clicando aqui. E tem vários outros cursos. Depois de você ver o de SQL, procura as nossas playlists. Tem muita coisa boa lá. E aqui no meio, o curso em vídeo, que é a experiência completa, onde você vai poder baixar, inclusive, o banco de dados de exemplo que a gente está falando aqui. Nunca se esqueça, pequeno gafanhoto, mostra essas aulas para o maior número de pessoas, interaja, curta, compartilhe nas redes sociais, porque o crescimento do curso em vídeo depende de duas coisas. Do meu trabalho, e eu estou fazendo a minha parte, e 2, a sua colaboração, o seu compartilhamento, é mostrar esse projeto para o maior número de pessoas. A gente não trabalha só com curso avançado, não. Essa parte é mais avançadinha, mas a gente tem curso de Word, por exemplo, que você pode mostrar para o seu familiar, para o seu primo, pedir para ele assinar o canal, que a gente sempre vai lançar a partir de agora. A gente tem uma série de cursos em vídeos para usuários, para gafanhotos novos e gafanhotos iniciantes. É isso aí, meu querido. A gente volta na semana que vem com mais uma aula de SQL caprichada para você. Um forte abraço, pratique, você tem exercício para fazer. Até a próxima.